Oi pessoal, mais um vídeo pro canal Doses de História. Antes da gente começar o terceiro episódio sobre Padre Cícero, aquele pedidinho para vocês, pessoal. Se inscrevam no canal Doses de História, deixem um joinha, apertem o sininho das notificações e deixem comentários aqui embaixo para eu saber o que vocês estão achando do conteúdo. É importante para mim esse feedback de vocês, tá bom? Pra gente continuar fazendo um trabalho legal aqui no nosso canal. Pessoal, nesse terceiro episódio do Padre Cícero, dando continuidade ao que a gente vem discutindo, que no primeiro vídeo a gente discutiu o contexto familiar e social de Padre Cícero, a escolha da vida pela vida religiosa, a primeira infância, esses primeiros elementos de contextualização. E no segundo a gente já discutiu algumas características do serviço feito por Padre Cícero e como que ele foi assumindo uma representatividade para a população de Juazeiro e como ele buscou, como ele construiu, né, a relação com o povo, a maneira de agir, a maneira de se estabelecer e alguma contextualização institucional da Igreja Católica. No momento de Padre Cícero, o processo de romanização da Igreja Católica e alguma resposta às novas necessidades que a Igreja encontrava no Brasil a partir da segunda metade do século XIX e começo do século XX. Pessoal, agora no terceiro vídeo a gente vai discutir um pouco, talvez o período mais controverso de Padre Cícero em sua relação com a Igreja Católica, que vai desembocar na perda de seus direitos eclesiásticos, que só foram reconsiderados a partir do perdão, do pedido de desculpas, vamos dizer assim, e do perdão ocorrido, concedido, melhor dizendo, pelo Papa Francisco no ano de 2015. Eu quero explicar com muito cuidado para vocês, para que vocês possam entender bem esse período que começou em abril de 1889 com o famoso milagre eclesiástico envolvendo a figura de Padre Cícero. Pessoal, o que aconteceu nesse ano de 1889 no mês de abril? Uma das beatas que faziam parte da comunidade de Padre Cícero, se eu não me engano, se chamava Joaquina, se eu não me engano,
durante a missa, durante a comunhão, ela aconteceu, segundo algumas testemunhas, a transubstanciação da hóstia em um pedaço de carne, que significa, e sangue, né? Que significa esse processo de transubstanciação? É um fenômeno que a igreja, que ocorreu, que durante vários períodos da história, que a igreja em alguns momentos considerou como milagre e deu a esse fenômeno o nome de milagre eucarístico, que seria justamente esse processo de transformação da hóstia em uma substância orgânica, né? Vamos dizer assim, para ficar bem científico, bem analítico o que eu estou dizendo para vocês. Mas qual que foi o problema, pessoal? Que Padre Cícero foi acusado pelo bispo da época, se eu não me engano, Dom Joaquim Rolim. Se eu tiver errado, por favor me corrijam, que eu não estou me lembrando com exatidão o nome. Para não cometer o erro, a gente vai chamar de bispo aqui para ficar mais fácil, mais fluido. Ele foi acusado de superstição e foi advertido durante várias. Ele sofreu um processo eclesiástico disciplinar com relação a isso, com relação a esses fatos, que começam em 1889 e vão até 1892. Em 1892, Padre Cícero sofre as primeiras sanções do bispado do Crato e tem o primeiro nível de restrições em seu trabalho eclesiástico. Desculpem a tosse, engasguei com a saliva. Em seu trabalho eclesiástico. Depois, em 1898, o processo de perda dos seus direitos eclesiásticos é confirmado por Roma, sendo que só em 1908 Padre Cícero ele vai até Roma, tenta se encontrar com o Papa da época e, infelizmente, não consegue reverter esse quadro de não poder mais exercer o seu ofício de sacerdote.
E esse conjunto de acontecimentos tem como consequência a entrada de Padre Cícero na política, quando ele começa a se desenvolver, uma representatividade para a vida civil. E nesse sentido, pessoal, que também Padre Cícero adquire uma importância enorme, porque durante esse período de afastamento da igreja, que vai de 1889 até o final da vida dele em 1934, ou seja, ele acaba sua vida rompido institucionalmente com a Igreja Católica, mas isso não significa que ele mesmo tenha atacado a Igreja como instituição. Ele segundo o que é falado sobre ele nos inúmeros livros, ele teria acatado e obedecido essas ordens da igreja com conformidade e paciência. Aí a gente tem que ter em mente duas coisas. Pode ser tanto uma verdade relativa, como fazer parte da construção já da santidade de Padre Cícero. Então a gente tem que ter em mente essas duas possibilidades de leitura. Mas vamos lá. Essa participação de Padre Cícero na vida civil fez com que a região do Crato tivesse um grande desenvolvimento social e tecnológico também, por ajuda dele e pelos recursos que ele conseguiu arrecadar para esse tipo de investimento. Padre Cícero, pessoal, quando a gente vai ver esse processo de rompimento com a Igreja Católica, a gente pode ler de duas formas. A primeira, do ponto de vista pessoal dele, que foi logicamente negativo, porque ele foi proibido de exercer o seu ofício. Mas por outro, ele conseguiu, de certa forma, se adaptar à sua nova condição e, a partir disso, desenvolver um trabalho diferente e permanecer como uma personalidade relevante na sua região. Nesse sentido, pessoal, que o Padre Cícero, ele tem um apelido de padrinho, porque já que ele não podia batizar como sacerdote, as pessoas, como gostavam muito dele, pediam para ele ser padrinho das crianças. Por isso que Padre Cícero tem o apelido de padrinho. E isso, pessoal, faz com que a representatividade de Padre Cícero, de certa forma,
trafegue do meio religioso para a sociedade fora da igreja. Por isso que a memória de Padre Cícero hoje é tão forte. E já fazendo o gancho para o próximo vídeo, de alguma forma isso contribui para que Padre Cícero, a partir da sua morte, já fosse considerado um homem de valor para a população nordestina, região do Crato inicialmente, né? Mas que a santidade de Padre Cícero fosse sendo construída a partir de sua morte e os valores com que ele trabalhou e procurou de alguma maneira proteger ou desenvolver alguma coisa benéfica para aquelas regiões que ele atuava em termos de redução das dificuldades do Nordeste, principalmente nos períodos de seca. Tá ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Espero que tenham compreendido essa breve explanação. Se vocês quiserem um aprofundamento sobre esse processo de rompimento, deixem aqui nos comentários. Fiquem bem, boa semana. Cuidem-se.